presente, de modo que é um motivo de grande alegria estar com eles, doutor Roberto, doutor Paolo, doutora Gabriela, doutor Railson, ali do Piauí. Daqui nós estamos nos direcionando ao maior congresso de Tribunal do Júri do Brasil, Sala Secreta em Recife. Por isso que esse comboio também está reunido aqui, porque daqui a gente parte para Recife. Gostaria de saudar também aos alunos de direitos, bacharéis, a todos aqueles que estão aqui nessa plenária, tanto aos familiares da vítima, bem como os familiares do réu aqui presente. E eu muito me emociono quando chego numa comarca como essa e vejo uma centena de policiais aqui esperando atentamente o resultado desse julgamento, que hoje nós vamos mostrar a verdade real, não uma verdade fantasmagórica, não uma verdade produzida aqui para fulminar, para tragar a vida de um pai de família que quantas e quantas vezes não colocou a sua vida em risco para salvar a sociedade. E eu gostaria de saudar também aqui os policiais presentes, os policiais militares, que são eles que de fato promovem a segurança pública da nação brasileira. Além disso, faço um registro todo especial. Carla e Ana, que aqui tão brilhantemente nos serve um cafezinho. Eu quero fazer aqui menção do nome dela. Muito obrigado. E não menos importante, os senhores do Conselho de Sentença, que hoje são juízes do fato. Certo? Às vezes, eu já vi até alguns jurados, em determinados momentos, não estou dizendo que é Vossa Excelência, ou em outra comarca achou ruim porque foi sorteado do Conselho de Sentença, e um dia chegou até a me ligar, me deu um esporro, dizendo: rapaz, que negócio é esse? Você me admitiu para ser jurado no Tribunal do Júri, eu que sou um cidadão de bem. Eu fiquei pensando, olha aí, cidadão desse ligar, reclamando porque eu admiti ele como jurado. Saibam, senhores, que o fato de estarem aqui, Vossas Excelências ganham 3 prerrogativas que um cidadão comum não tem. A primeira prerrogativa é a presunção de idoneidade. Os senhores estão aqui hoje porque são presumivelmente cidadãos de bens, de conduta ilibada na cidade de Buças, reconhecido pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará, representado na pessoa do Dr. Lucas, o Estado juiz, que está chancelando a conduta de Vossas Excelências. A segunda prerrogativa que Vossas Excelências recebem ao serem jurados é, caso enfrentem um concurso público e haja um empate técnico, podem vir aqui na secretaria, peçam uma certidão de que foi jurado e, se empatarem, terão preferência sobre qualquer candidato em caso de empate, porque são jurados do Tribunal do Júri. A terceira prerrogativa que Vossas Excelências ganham por serem jurados do Tribunal do Júri é, ninguém deseja isso, mas pode acontecer porque o crime é uma conduta humana. Em caso de cometerem algum delito, terão direito a uma prisão especial. Aí a gente às vezes pode até achar, não, mas o direito penal, ele é lindo só enquanto está na casa do vizinho, mas às vezes pode cair também, bater na nossa porta. E eu tive um caso complicado, cliente sendo acusado de um crime sexual e foi preso. E quando cheguei lá para falar com ele, reservadamente, ele disse: olha, eu me encontrar aqui numa situação dessa, é porque eu fui jurado na comarca tal. Eu disse: você foi jurado? Foi. Então, eu me direcionei de onde estava, pedi uma certidão representando ele com procuração. Quando lá cheguei, com a certidão, fiz um requerimento ao diretor do presídio para colocar ele em cela especial e, lamentavelmente, pegamos um diretor intransigente
E ele, para afrontar a pessoa do advogado, ele pegou aquele acusado e colocou numa cela pior e colocou numa cartolina em letras garrafais escrito cela especial. E graças a Deus, se conseguimos a felicidade de registrar aquilo, fizemos um pedido ao juiz e lá fui despachar com ele, explicando essa situação, e ele deu uma decisão dizendo, já que o Estado não tem condição de ofertar uma cela especial para fulano de tal que foi jurado nesta comarca, converto a sua prisão preventiva em uma prisão domiciliar. E aquele homem que estava no purgatório foi para o céu, porque foi para a sua casa responder a ação penal numa prisão domiciliar. Senhores do júri, hoje nós temos um caso emblemático, um caso rumoroso, talvez um dos julgamentos maiores da cidade de Russas da contemporaneidade. E esse júri era para ter ocorrido em Morada Nova, mas em razão de Lagoa Funda pegar nos limites territoriais no mapa, mas todo mundo que mora na Lagoa Funda, se você bater na porta e perguntar de onde são, sou de Morada Nova. Mas caiu para vossas excelências. E saiu uma matéria numa página de Instagram lá de Morada Nova a respeito do cabo F. Souza, do caso Fabrício, que figura como réu nesta ação penal. E nessa publicação nós tivemos ali a oportunidade de visualizar mais de 1000 curtidas e afora isso, quase 200 comentários. As pessoas dando palavra de esperança, de força e de conforto. Populares de Morada Nova, que acreditam no trabalho desse homem e sabem que é um policial exemplar. E essa conduta, que se tem dúvidas, não pode macular a história desse homem, que no sistema de informações policiais, só como condutor, tem mais de 125 ocorrências como condutor, policial padrão. E não tem quem tire isso, Fabrício, de você. E você pode levar isso com muito orgulho. E os seus filhos, em casa, no dia que tiver a oportunidade de crescer, vão saber: o meu pai defendeu a sociedade cearense, mas hoje se encontra aqui, à mercê do julgamento do Tribunal do Júri. E aqui eu vou explicar todas as nuances desse caso para que vossas excelências possam compreender que esse homem não premeditou, que esse homem não matou covardemente a pessoa de Gabriel. E que esse disparo, que não se sabe se foi da pistola dele ou da do outro, foi um disparo culposo. E aqui nós vamos pedir a vossas excelências que possam analisar perfunctoriamente esses autos, já que não dá para a gente se debruçar detidamente, que são 2000 e tantas páginas, para que em 1h30 de peroração o promotor venha apresentar sua visão acusatória e a defesa venha apresentar seus argumentos defensivos, para que vossas excelências possam aqui fazer um julgamento. E é de hoje, esse processo, como vossas excelências assistiram toda a instrução em plenária, podem perceber a fragilidade dos argumentos, das provas produzidas, que são capengas, para imputar a esse homem uma pena, como o promotor de justiça quer, de 12 para 30 anos, e acabar com a vida dele, e acabar com a vida do seu filho, que já está com 2 anos, com a depressão infantil, e não fala. Ô Lucas, por gentileza, gostaria de solicitar a retirada da plenária, por gentileza. Já foi advertido uma vez, 3 vezes já. E eu quero fazer constar em ata, porque isso pode até anular esse julgamento. Ravena, peço que você, por favor, retire a senhora de amarelo, leve ela ali fora, apresente uma água a ela, dê uns 10 minutos, depois a gente vê se ela vai poder continuar ou não no plenário.
peço até desculpa os jurados por esse comportamento inapropriado. Do outro lado ali, tem uma mãe de família, que é pai e mãe, que hoje está com a filha com depressão também. E esse rapaz não saiu de casa para matar seu ninguém. Seu ninguém. E os senhores lembram qual era a cor da pistola na cabeça do Carlos Alexandre? Foi que ele disse? Que cor era a cor da pistola? Ele disse aqui hoje, perante Vossa Excelência, a cor da pistola era uma pistola cromada. E aqui, Excelências, vejam bem. Peço licença para me aproximar de Vossa Excelência. Gideone Oliveira Saraiva, pistola Glock de cor preta. Esse aqui é o termo de apreensão da pistola. Pistola de cor preta. Isso aqui é uma das grandes contradições que se tem nesse caso. Duas pistolas na ocasião. Uma preta e uma cromada. Nós estamos falando de quatro versões trazidas perante Vossas Excelências. E aqui hoje, a figura do Cabo F. Souza está aqui e por diversas vezes, saiu uma matéria irresponsável no Diário do Nordeste, que nós vamos apurar isso. E vou dizer mais. Aquela matéria mentirosa vai ter direito de resposta e vamos processar quem for possível. Quem for possível. E se houver aqui conduta de advogado envolvido nessa circunstância, vai responder por processo administrativo disciplinar perante o OAB. Porque aquilo dali, trazendo fantasia, trazendo ilação, não se pode. Para trazer uma notícia, uma fake news, para a consciência do povo russano, para tragar esse homem aqui e empurrar uma pena de 12 para 30 anos dele. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu tenho muito orgulho hoje de voltar a Russas. Eu já morei em Russas no ano de 2000. Sou sobrinho aqui do Tico do Verdão, meu primo é procurador nesse estado, aqui nessa cidade. Dr. Rogério Cruz, um advogado bem conceituado. Eu tenho muito orgulho. Já estudei na escola Raimundo de Deus aqui em Russas. Sou filho de escola pública. E graças a Deus tenho muito orgulho de ter devotado a minha mocidade estudando. E graças a Deus consegui vencer através da força do estudo. E diga aos senhores, parafraseando um filósofo, ele trouxe uma frase do Dr. Santos, que é, na verdade, uma filosofia de vida. E eu vou citar aqui o maior de todos os promotores do Brasil, no Tribunal do Júri, Mongenor Lofim. Ele chega a dizer, ensinando aos demais promotores, página 37 do livro do plenário do júri: o jurado, ao julgar, não pode se conformar com o fato provável. Ele deve se conformar com o fato provável, a certeza materializada. Ele não pode se servir como um Tiseu aturdido ante as labirínticas versões que lhe são apresentadas. Hoje, senhores, filósofo já dizia, a verdade dói, a dúvida, a mentira mata, mas a dúvida tortura para todo sempre. E hoje o que nós mais clamamos aqui é de que esse julgamento ele ocorra sem o mínimo de dúvida, porque de fato há uma dúvida razoável a respeito de quem atirou. E aqui nós vamos falar a respeito do contexto fático. Maldito dia
E o cabo F. Souza saiu para assistir um encontro de paredões, acompanhado do Gideon. Naquela ocasião, chegou, havia um entreveiro travado ali no meio do cartódromo, porque haviam 2 jovens causando baderna e tumulto. A verdade é essa. Essa é a realidade. Causando baderna e tumulto. Rotacionando o motor da moto e perturbando o sossego de todos que ali estavam curtindo tranquilamente a sua festa. De repente, os seguranças chegaram lá, mas muito exaltados, entraram em vias de fato, como o próprio Carlos Alexandre aqui falou. E tem informação nos autos que ele dizia: apanhei, mas dei também. Isso daqui nós temos que levar em consideração. O Cabo F. Souza não tinha nada a ver com essa história, nada. Olha o que foi que ele fez? O instinto policial de protetor da sociedade, vendo aquela situação, o Cabo F. Souza foi lá no intuito de proteger, de conciliar, de trazer a paz àqueles que lá estavam em desvantagem. A pessoa do Gabriel e a pessoa do Carlos Alexandre. Chegando lá, apaziguou. É verdade, sofrendo os abusos, porque haviam quebrado a perna do outro, seguranças quebraram. E disse: meu amigo, tenha calma. Ai, mas agora eu quero a minha chinela. E ele tentou conciliar aquela situação. Sofreu os abusos, que é costumeiro, sobretudo de quem já está chapado, de quem já está bêbado. E de lá, não tendo mais essa proposta, foi o que fizeram, ao invés de tirar a sua moto, de aceitar aquela situação, começaram a fazer zerinho na moto. Aquelas manobras radicais, que você pega a moto e sai fazendo pirueta e dizendo: confirmado isso, aqui é 2, lá vem o trem, aqui é comando vermelho. E eu vendo a reportagem esses dias, foi preso um bandido de alta periculosidade. E eu perguntei aqui, o pai da vítima: o senhor mora onde? Lá na Parangá. João 23, né? Tem informação. Quem é que domina o João 23? Saiu na reportagem: comando vermelho. E isso ninguém pode perder de vista. Foi o que o Fabrício disse: olha, agora não tem mais clima para a gente aqui não. Sabendo ele que o território ali onde ele fez aquelas declarações era de uma organização criminosa rival, ele pensou: isso daqui vai dar uma merda maior do mundo, e me perdoe os termos que eu estou utilizando. E ele convidou o Gideon para ir embora. Vamos lá, até o carro. Quando chegam no carro, vão saindo. E quem conhece? Eu conheço o cartódromo de lá, parece um estádio de futebol. Ele tem esse formato aqui dessa mesa. Só que sendo grande, talvez dá uns 2 estádios de futebol com o portão aqui de entrada. E ele pega o seu carro nesse local, portão de entrada aqui, lá vem ele saindo com o carro, e são interceptados aqui na porta de entrada, sendo que a moto direção Fortaleza, o farol. Buzinaram 2 vezes. O que você vai esperar? Isso você sai dando palavra de ordem, clamando a insígnia de uma organização criminosa, e sai abruptamente. E quando você vai chegando no seu carro para ir embora, eles iam embora. Eles não saem do passado lá para matar ninguém, não. O que é que acontece? São interceptados. O que é que esses homens vão pensar? O que é que vai passar na cabeça desses homens? É muito bom analisar o Código de Processo Penal e o Código Penal quando se está numa mesa com ar-condicionado em casa, só pensando nas teorias. Existe o dólar virtual porque ele deu disparo e assumiu o risco de acertar no planeta Marte. Não, mas pegou no planeta Saturno. É muito bom analisar o direito no ar-condicionado
quando não se vivencia uma situação de pressão, uma situação de perigo real contra a vida. E naquele momento, carro interceptado, moto fazendo zoada, buzina. O que é que passa na cabeça desses homens? Nós iríamos admitir o que aconteceu com aqueles 2 policiais rodoviários, que um transeunte pegou a arma e matou 2 pais de família. E quem é que paga a vida deles? Já esqueceu a mídia. Porque se mata centenas de policiais todos os anos no Brasil. Aí você me pergunta, doutor Talvani poderia ter sido ele? Perfeitamente. Na hora que ele desceu, poderia ter sido alvejado também. Mas o que é que passa na cabeça do homem desse, com esse terrorismo, esse pânico, esse caos social que se tem hoje, sobretudo com ataques a agentes de segurança pública, cujas vidas são tratadas com um grande desvalor por parte de quem poderia dar uma resposta no lugar. São guerreiros. Eu admiro vocês, senhores policiais militares, que por 3 ou 4 mil reais, muitos deles empendurados em empréstimos, tendo que pegar uma bolsinha, tem uma lei estadual que permite que eles venham de uma cidade para outra, deles rodando 300, 400 quilômetros para trabalhar. E quando vai um meliante dentro de um ônibus, chega lá o coitado sem reação nenhuma, como aconteceu agora em Beberibe, encontraram a funcionar uma pistola, foi o que fizeram, clamou: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não me mate. E levou um disparo de arma de fogo na cara. É isso a realidade brasileira. E aqui nós podemos dizer: o Cabete Souza, agora nós vamos tragar ele, empurrar uma pena de 12 para 30 anos nele, com esse processo cheio de dúvida, processo capenga, em que a testemunha diz que a cor da arma era prata. De quem era a cor da arma prata? Era dele. E aqui trazer uma versão de que, não, eu fiquei com semi-desembarcado no lado do passageiro. Aqui o carro, fiquei com a perna atada no carro, e eu sou canhoto, e eu dar um tiro aqui no pé. Não tem lógica. É mais coerente de mirar aqui e acertar a direção quente ângulo para matar a vítima. Foi o policial que entrou como testemunha. Porque esse rapaz aqui, quando for interceptado, caiu no chão, levou a pancada na perna. Aí aqui dizer: não, ele não foi agredido. Não foi agredido. Jogaram a moto com muita violência em cima dele. E dizer aqui: não, mas ele deu um disparo. Efetuou um disparo, sim, em direção ao pneu da moto. Cadê? Por que essa moto não apareceu? Porque era a prova de que esse homem é inocente. Era a prova de que esse homem era inocente. E aqui, senhores, admitir de que testemunha, doutor, aqui eu vou mostrar aos senhores dados. Mais uma situação. No momento daquele, essa testemunha aqui, doutor, testemunha Ricardo Ney, escutou 3 a 4 disparos. Ricardo Ney estava lá na parte de fora, escutou de 3 a 4 disparos. Ele em nenhum momento não disse que não atirou. Deu um disparo. E se a moto aparece, esse homem não estava nem aqui no banco dos réus. Porque era a prova. Era a prova que iria absolver ele. Porque não tinha ângulo de onde ele estava. Imaginemos ele caído, e quem conhece o cartódromo sabe que no espaço, até chegar à pista, dá uns 20 metros.
esse homem não tinha ângulo para atirar nessa posição aqui, não. E se atira, a moto estava com farol direção Fortaleza. Bateria no pneu, passaria direto. Quem tinha ângulo para acertar era o outro que estava sendo desembarcado, canhoto, atirar no pé. Ei, quem tinha ângulo para acertar a vítima seria o disparo, que provavelmente saia da arma dele. Essa é a realidade. Aí dizer aqui que esse homem merece uma condenação com todos os gravames da justiça para pegar uma pena de um homicídio doloso de 12 para 30 anos e acabar com a vida do defensor da sociedade. Porque sair daqui pode ser reintegrado, o processo não terminou, pode ser readmitido na polícia e ele vai voltar para defender, como sempre defendeu, a sociedade. E aqui, senhores, os senhores são seres humanos, os senhores têm algo que é maior do que a própria lei, a íntima convicção. Os senhores podem perceber, se os senhores tiverem algum parente que é policial militar, vejam o drama de um policial. E você ser combativo, hoje você, em primeiro lugar, você coloca a cabeça à frente, você pode morrer. Em segundo lugar, doutor Sandro, eu absolvi agora um policial, na verdade, 2 policiais. Na verdade, arquivados para 10 acusações de homicídio. E a mãe dele morreu logo com a depressão dela. E ele ficou logo tomando remédio para agente preto. E ele me disse, sabe por que foi que aconteceu isso? Porque eu comecei a combater a criminalidade local e aprender algumas pessoas que não se poderiam. Fizeram nem mundo de ligação anônima para a CGT, quase que acaba com a vida dos homens. Esse é o panorama da segurança pública que nós temos. E aqui, se qualquer um de nós sair daqui hoje, passar qualquer um e levar um celular, vão ligar para os policiais militares. Essa é a verdade, porque aqui reprime o crime. E hoje, você imagine o drama de quem sai de casa todo dia. Primeira atitude de quem acorda é fazer uma oração a Deus, pedir a Deus a oportunidade de trabalhar e voltar com vida e voltar em paz dos seus lares. Você pode até estar achando, mas doutor Talvani, uma vida se perdeu, é verdade, mas não podemos atribuir a esse homem a culpabilidade de um processo cheio de falha, cheio de dúvida, de um processo onde a prova é capenga, a prova é frágil demais. É aquela velha história. São Tomé só acreditou na ressurreição de Cristo. Ficou gravada na história aquela frase em latim: Disto mitrum in loco clavori. Eu acredito quando eu meter os dedos nos cravos que ele ressuscitou. E assim é o jurado ao julgar. O jurado tem que se conformar com a prova dos autos. E aqui esse discurso, quando eu tenho dúvida eu peço absolvição, o promotor pede absolvição, sim, é verdade. Mas quando não se tem como condenar, essa é a realidade. Se tiver uma prova, por menor que seja, pode ser o Papa, pede a condenação do Papa, essa é a verdade. E nós temos que ter aqui a clareza de dizer isso para os jurados. Na dúvida, artigo 386 do Código de Processo Penal diz que o princípio do indúbio pro réu favorece ao réu. E o promotor, baseado nessa máxima, pede uma absolvição quando não se tem prova, quando se tem dúvida razoável. Mas, infelizmente, não é em toda comarca que a gente consegue perceber a sensibilidade no órgão ministerial. E aqui eu estou dizendo a vossas excelências, esse homem é um cidadão de bem, esse processo tem muita dúvida. E eu vou mostrar aqui essas dúvidas. Mas o Fabrício
mentiu. Estava no exercício da autodefesa. E eu diria para ele, se fosse um advogado desde o início, se eu fosse o advogado dele desde o início, Fabrício, pode ficar com consciência tranquila, não teria nem chegado talvez a júri, ou perdido a faca do jeito que perdeu, por conta de uma orientação irresponsável. Chegou onde está, se retratou, mas é aquela coisa. O Ministério Público se alimenta de umas possíveis contradições, e quando pega uma pessoa que se retratou e disse a verdade, não, ele está mentindo, e coloca nele uma carga de desvalor no depoimento dele. E aqui, o outro policial, com 4 versões labirínticas, falou a verdade. Você pode fazer julgamento com base em dados. Os senhores viram aqui, o caso Alexandre falou de quem era, qual era a arma que fora apontada para a cabeça dele. Era uma arma prateada. A arma prateada era desse homem. Aí, além disso, ele disse que não reconhecia, como bem pontuou o doutor Tupim. Daí, nessas digressões, na exposição dessa tese, me passa a memória um poema do literato espanhol Ramón de Campoamor, em que ele diz: "Neste mundo traidor não há verdade e mentira, todo tiene em color del cristal com que se mira." Dito de outro modo, as coisas têm as cores das lentes com as quais a gente se olha para ela. É aquela velha história, a mulher todos os dias acordava mais cedo do que a vizinha, lavava suas roupas, sua vizinha quando acordava, cutucava o marido, dizia assim: "Essa vizinha é muito porca, não sabe lavar uma roupa." E por reiteradas vezes ela disse isso. Até que chegou um dia que ela acordou, viu lá no varal das vizinhas as roupas limpas, alvas como a neve. Ela disse: "Essa mulher, porca, aprendeu a lavar roupa." O marido dela cutucou ela ligeiramente. Aí disse: "Não, meu amor, hoje eu acordei mais cedo e eu limpei as vidraças da nossa casa." O defeito nunca esteve na visão da vizinha. O jurado não pode ter a visão estrábica. O jurado não pode ter a visão zarolha. O jurado não pode ter a visão obnubilada, uma visão míope, uma visão embaçada a respeito da prova. Ele tem que olhar a prova clara como a luz solar para firmar um decreto condenatório. E é isso que nós estamos clamando nessa noite. A inocência desse homem, que é inocente, está tendo a inocência martirizada. Eu confesso, esse júri aqui foi o júri mais difícil que eu já vi, porque peguei uma família destruída. Todos os dias a Thaís me ligava e dizia: "Eu não aguento mais. Minha filha, coitada, na aula, a professora me liga, chorando, às vezes urina nas calças. O filho de 2 anos, eu tenho um filho de 8 meses que ele já disse papai, diz vovó." O filho dela com 2 anos, com a ausência do pai, não consegue nem falar. Chega, eu me arrepio todo. Fabrício, compensou defender a sociedade. 10 anos arriscando a vida por isso. Ele estava dizendo, recebeu a oportunidade, falando da história que ele saiu da família assim, lá de Iracema. Os pais agricultores tinham que estudar, pedindo xerox de apostilha desatualizada emprestada, pedindo dinheiro emprestado para bater as xerox, para passar no concurso da polícia. Passou muitas vezes fome. E ele me dizia: 3 irmãos, minha mãe. Ele dizia assim: às vezes chegar com um pedaço de carne para o almoço.
e repartia entre os 3 filhos. E ele observava, mamãe não comeu. E a mamãe dizia, não, já estou de barriga cheia. E às vezes passava um dia de fome para alimentar os 3 filhos. Foi nesse contexto que esse homem se criou. E hoje está aqui, com um processo cheio de dúvida, na iminência de ser tragado para o fosso do cárcere com a pena de 12 para 30 anos, num processo, doutor Santo, em que a maior certeza que se tem é a dúvida. A maior certeza. E foi comprovado pelo próprio Carlos Alexandre. Qual era a cor? Qual era a cor da arma que estava apontada para a cabeça dele? Era prateada. A arma prateada era desse homem. E ele não tinha ângulo para acertar aquele disparo, não. Por que não apresentaram a moto? Porque a moto era a prova da inocência dele. Falou, Talvani. O Carlos Alexandre disse o seguinte: eu não tenho nem certeza se foi ele. O próprio Carlos Alexandre não tenho certeza se foi ele. Os senhores, eu gostaria de pedir. Aqui o promotor pode fechar esse caso, caso Vossas Excelências reconheçam a insuficiência de provas, o indúbio pro réu e absolvam esse homem. Pode reabrir o processo e punir quem de fato merece. Mas esse homem não! Esse homem não! E aqui, antes de concluir, e repassar a palavra ao doutor Sandro, quando se julga com base em dúvida, na verdade, é atribuir às injustiças o grau máximo de confiança. Nos Estados Unidos houve um julgamento emblemático. E lá, diferente daqui, só se chega a um veredicto quando se há unanimidade. Termina aqui a peroração, os jurados vão para uma sala reservada e lá, às vezes, passa uma semana, eles conversando entre si, analisando o caso, e só sai um veredicto na unanimidade. E dos 10 jurados, doutor Santos, dos Estados Unidos, julgando um caso de um homem que quando chegaram naquela casa, naquele fatídico dia, ele estava de joelho, com um braço segurando a sua noiva e uma faca ensanguentada na sua mão. E ali foi arguida a sua inocência. E a verdade real naquele caso era que aquele homem chegou na sua casa, viu a sua noiva apunhalada, no ato, tentando salvar a vida dela, baixou, se inclinou, puxou a faca para tentar ali ajudá-la nos primeiros socorros. Quando abriram a porta, viram aquele homem com a faca na mão, suja de sangue. E a condenação era certa. 9 jurados convencidos de que ele foi o autor do crime. E um jurado não se convencia. Aí perguntaram por que esse jurado não se convencia. E ele chegou a dizer, porque eu fui vítima de uma ilação. Fui vítima de uma interpretação maldosa, de um juízo fantasmagórico. Eu estava na minha fazenda, num dia chuvoso, ali naquele momento, urinando no pé da cerca, quando de repente, a minha mulher abriu a janela, que dava de frente para o estábulo. O bezerro que estava perto, deu um pulo, se assustou e gritou. E ela viu ele naquele momento urinando. Ela disse, cabra sem vergonha. Um homem desse depois de velho, pegando um animal, pediu a separação e acabou com a vida daquele que ela interpretou que ele estava praticando zoofilia com aquele animal. E ele disse, eu não condeno com base em prova indiciária ou em exercício de imaginação. E ele, através daquele exemplo, convenceu os 9 jurados de que não se pode julgar com base em ilação, com base em dúvida. E é hoje que nós estamos clamando a sensibilidade costumeira dos senhores. É hoje que nós estamos pedindo. Esse homem aqui não atirou o disparo que vitimou a pessoa da vítima, não!
A cápsula pegada deu divergência. Não foi da arma dele. Agora, em relação a outra arma, foi inconclusiva. Pode ser ou pode não ser. Mas divergente não. Divergente não é em hipótese nenhuma. Aí aqui eu respeito demais. Demais! Aqui os sentimentos aflorados pelas famílias, é verdade. Sou da vítima, coitado. Mas se quer dizer, não, eu entregava sopa lá na Praça da Ferreira. Diz o apóstolo Paulo que a bondade deve acompanhar todo ser humano, todo homem, e é verdade. Mas o fato é que desde a sua adolescência tinha problemas com a justiça. Desde uma receptação dolorosa, uma situação em que desacatou a autoridade, também atropelou um agente de segurança numa ocasião. E afora isso, podem achar normal quem quiser. Mas a própria ex-namorada dele era uma menor de 14 anos. Mas, e aqui a realidade fática tem que ser dita, e peço máximo respeito. Esse homem aqui tem a ficha limpada. Esse homem aqui não tem passagem de delegacia nem para registrar um BO. Nunca matou nem um mosquito. Mas está aqui acusado de homicídio duplamente qualificado. O promotor quer empurrar a pena de 12 para 30 anos aqui. Com base em dúvida. A maior certeza desse processo é a dúvida. E a lei diz, quando se há dúvida razoável do conjunto probatório, ou seja, no conjunto das provas, a melhor saída, o imperativo legal do 387 do Código de Processo Penal é a absolvição com base no indúbio pro réu, ou seja, a dúvida corre em benefício do réu. Por quê? Porque é melhor inocentar 1000 culpados do que condenar um inocente. É a máxima consagrada nos milênios e séculos pelos maiores operadores de justiça, do direito, do mundo inteiro. Então, excelências, hoje eu peço aos senhores que examinem essa causa. Vamos acabar com a saga desse homem inocente. E aqui votar pela absolvição dele, o reconhecimento de que existe uma dúvida razoável, não foi ele que atirou para matar a pessoa do Gabriel, não. Lamentavelmente foi uma tragédia. Como eu disse, o maior pecado do Fabrício foi ter saído de casa naquele maldito dia. Foi só isso. E outra coisa, se ele vê a confusão ali, tivesse ido embora, ninguém sabe, ninguém pode imaginar o dia fatídico, o dia mau, aquele dia que Salomão chega a dizer que existe um dia de sorrir e existe um dia de chorar, para todos nós indistintamente. Para todos nós indistintamente. Existe o dia de abraçar e o dia de afastar-se de abraçar. Existe o dia de comemorar a vida, existe o dia do luto. Para todos nós, sem exceção. E esse dia foi um dia mau na vida de Fabrício. Naquele dia, doutor Sandro, que se a gente pudesse, a gente não levantava nem da cama. Aquele dia que vem uma situação que desmorona. Um dia que acaba com a vida do ser humano, e todos nós somos fadados a isso. Ele aqui é um ser humano de carne e osso, como todos nós. Esse homem aqui é de carne e osso, como todos nós. E passou 10 anos servindo a população. Só que até o direito de ter a sua inocência reconhecida, porque está sendo martirizada há quase um ano. Há quase um ano. Com fake news nas mídias. Dizendo que ele premeditou e atirou nas costas a queima-roupa. A maior fake news produzida. Um tiro para ser a queima-roupa e ele deixa bordas de tatuagem. Fica queimado. Zonas de esfumaçamento. No alto, na testa. Nada disso. Nada disso. Nada disso. E querer dizer aqui
preenchimento da memória com situações que nunca existiram, mas que de tanto é aquela história. Uma mentira dita 1000 vezes, ela vira uma verdade. Isso é uma falsa memória. A pessoa começa a acreditar tanto naquela versão que diz, mas foi assim, começa a criar situações, criar detalhes, e aqui a gente perguntou, não, mas foi de emboscada. Emboscada? Emboscada? Quem foi interceptado foi o carro dele. Excelências, eu repasso a palavra do Dr. Sandro, muito obrigado pela atenção, para ele continuar essa preparação. Obrigado, doutor Albano Moura. Excelentíssimo doutor juiz de direito, pelo avançar das horas, vou me conter nas palavras do elogio, mas que todos os elogios já foi feito a Vossa Excelência, pelo trabalho não só de hoje, mas pelo trabalho que eu conheço Vossa Excelência. Receba todos eles em dobro desse pernambucano que vem lá do estado de Pernambuco para operar aqui o direito pela primeira vez nessa comarca, mas não nesse estado. Esse é o nosso elogio, nosso respeito e parabéns pela forma que Vossa Excelência tem presidido. Doutor Lucas, representante do Ministério Público, receba também, junto com a bancada de acusação, receba também nosso respeito e admiração pelo trabalho que foi desenvolvido. Aos segurança, toda a força de segurança, aos policiais da gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará, receba também nossa admiração e nosso respeito e entendimento que Vossas Excelências são heróis. Heróis por vários motivos, não só por ser policial, mas heróis por ser muito mal pago e estar todos os dias saindo para arriscar vossas vidas. Herói por não ter um equipamento que seja combativo, que possa combater o crime de forma verdadeira e que Vossas Excelências possa também receber os nossos elogios e saber que Vossa Excelência sai com a única missão de defender a sociedade e não saber se volta para casa, infelizmente, para o laço e o lar familiar. Aos senhores que estão no plenário, família do réu, família da vítima, receba também nossos elogios, aos eventuários também, parabéns por todo o trabalho. E aos senhores jurados, eu também não vou me estender, o doutor Talvando já fez aqui todos os elogios que eram precisos. E Vossa Excelência hoje tem um compromisso, e tem um compromisso muito sério. Um compromisso que eu vou entrar mais adiante aqui, mas um compromisso que quando o doutor promotor de justiça, ele disse a Vossa Excelência tinha que votar como fosse filho de Vossa Excelência, eu fiquei meio assustado, porque eu procurei ali na lei, quando fizeram o juramento, o juiz não disse que tinha que votar como se fosse filho de vocês. Tem que votar conforme as provas que tem dentro dos autos. Aqui, Vossa Excelência se comprometeram hoje de fazer essa votação de forma imparcial, sem clamor social. Aqui não tem que se atender clamor social, porque a família do réu está todos aqui, a família da vítima está aqui. Não, isso não deve interferir em Vossas Excelências. O que deve interferir em Vossa Excelência é a prova que tem nos autos. E aqui eu irei me ater a todas as provas que tem dentro dos autos. Né? O doutor promotor até alertou, disse assim, cuidado com quem fala alto. Essa é a minha forma de falar, Vossas Excelências me entendam, esse é o meu tom de voz. Não falo com essa maestria que ele tem, né? Essa forma às vezes é suave, né? E penetrante, mas eu falo de uma forma diferente, de uma forma realmente que seja firme, porque essa é a minha fala. Vossas Excelências, quando esse defensor e essa banca começou aqui a defender, provavelmente quando viu se estendendo aqui em fazer 200, 300, 400 perguntas, pode ter passado pela mente de Vossa Excelência dizendo assim, eita que advogado chato, aqui advogado para perguntar. Mas Vossa Excelência, eu venho com compromisso do Estado de Pernambuco. E eu vi uma postagem, doutor Lucas, uma vez de um juiz de direito, que dizia da seguinte forma, tem um advogado que ele quando faz uma petição na minha comarca, ele despacha comigo 15, 20 vezes. E esse advogado é chato. Mas no dia que eu precisar de um advogado, é esse advogado que eu vou querer para me defender. Porque é o advogado combativo, é o advogado que mostra a prova dos autos, que as pessoas gostam, porque gosta de ser representada, doutor. O senhor não gosta de pegar e contratar um serviço, e aquele serviço, doutora, não ser da forma que Vossa Excelência gostaria. Mas aqui hoje, muito me admira, um ponto. Primeiro ponto,
a forma seletiva do Ministério Público do Estado do Ceará. Quando o promotor de justiça, ele quer acusar alguém, ele diz que Vossas Excelências tem presunção de veracidade, e a palavra diz Vossas Excelências é verdade. Mas quando é para defender um guerreiro aqui, chama todos de mentirosos. Isso é justiça seletiva. Isso é justiça seletiva. Não é 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas também. No ano de 2004, no estado de São Paulo, um promotor de justiça chamado Thales Ferri matou um jovem com 18 tiros. 18 tiros. Vou passar aqui para ser mais apropriado. 12, deixa eu ver aqui, 14 tiros. Foram pelo menos 14 tiros. E sabe por que esse promotor de justiça, ele matou esse jovem com 14 tiros? Porque disse que um jovem ia passando e olhou para a namorada dele. Ele deu 14 tiros, e esses 14 tiros, depois, ó, Vossas Excelências, promotor que matou jovem no litoral de São Paulo é absolvido pelo TJ, e decisão não muda a sua situação profissional. Mas é promotor de justiça. Não é o Zé Ninguém do policial. Não é o Zé Ninguém dos trespés da sociedade. Era um promotor de justiça, que é os seus pares que julga. E por que ele foi absolvido? É porque é promotor de justiça? E o Fabrício hoje deve ser condenado porque é um policial mal pago, sem equipamento para combater a criminalidade? Será? Será? Mas está aqui, Vossas Excelências, alguns pontos que eu anotei. O laudo pericial, ele pode estar falho. O promotor de justiça disse que o laudo pericial estava falho. Mas o laudo pericial está falho aqui, doutores, pelos peritos e pelos profissionais competentes. Ele está falho porque ele absolve o réu. Aí ele está falho. Se ele condenasse, doutor, o réu, aí o perito tinha validade, porque é 2 pesos e 2 medidas. Mas agora, doutores, dentro aqui da verdade, sem segredo, eu desafio o promotor de justiça vir aqui na réplica e dizer que tem uma prova inconteste que condene aquele homem ali. Se o senhor voltar e mostrar, eu peço a sua condenação. Hoje. Agora volte e mostre. Uma prova inconteste. Não é o que acha, não. Está aqui, ó. Maiores promotores de justiça do Brasil, doutor. Professor dos promotores de justiça. E eu vou pedir aqui para que Vossa Excelência possa ser fiscal. Olha o que ele diz aqui, doutora. Porque o jurado, ao julgar, necessita do fato provado, não se satisfazendo com o fato provável. Não é o que é provável, é o que é provado. E dentro desse processo aqui, não teve prova nenhuma, inconteste, que foi o senhor Fabrício que acertou o Gabriel. Eu quero que volte e me mostre uma prova inconteste. Eu quero que me volte e mostre a comparação balística e diga que foi da arma do Fabrício. Aí eu vou pedir a condenação dele. É porque o doutor promotor, ele esqueceu do rito do tribunal do júri. Ou ele quis esconder, porque ele é um homem inteligente. Né? Porque quando é o promotor de justiça que foi absolvido, aí não traz para Vossas Excelências. Porque o promotor de justiça pode dar 14 tiros em alguém e depois ser absolvido por legítima defesa. Mas o homem que aqui a pessoa estava, a única testemunha ocular, que é o Alexandre, que diz, ele mesmo diz aqui, que não tem como confirmar se foi o disparo que saiu da pistola do Fabrício que atingiu, aí a palavra dele não vale não. Quando ele diz isso, doutor. Ele mesmo que é a única testemunha ocular. Mas Vossas Excelências teria hoje uma prova para voltar e condenar o Fabrício. Teria. Se o Ministério Público tivesse sido diligente e nos artigos 13 e 16 do Código de Processo Penal
que o Ministério Público ele pode devolver o inquérito policial pedindo novas diligências. Novas diligências. Aí também, doutor, o senhor volte e mostre aqui ao jurado, dizendo que o senhor, ou o que antecedeu o senhor, pediu diligência para comprovar e falar que foi aquele cidadão ali. Que foi aquele cidadão ali que praticou. Vossa Excelência, o rito do tribunal do júri, quando chega aqui, é porque passou pelo crivo. E um crivo que diz assim, que existem indícios. Não tem certeza. Aí o senhor pode me corrigir, doutor promotor e doutor juiz. Indícios. Se existem indícios de materialidade, existe um instituto que não é constitucional, que se chama indúbio pro societate. Na dúvida, coloca para a sociedade julgar. Mas quando chega aqui, dentro desse plenário, inverte a situação. E aí sim, constitucional. Presunção de inocência. E aí, doutor, na dúvida, é indúbio pro réu. Na dúvida, deve-se absolver o réu. Na dúvida, deve-se absolver o réu. Só que o doutor Alexandre de Moraes da Rosa, um dos principais juízes do Brasil, ele trouxe esse livro, e muito sensato. Vai ser assessor do STF. Isso. Ele muito sensato. Ele traz esse livro aqui, que diz que é indúbio pro réu. E o que é o indúbio pro réu? No inglês, na dúvida, manda o réu para o inferno. Não é na dúvida absolve mais o réu. Porque, ó, esse livro aqui, Vossas Excelências, Condenação de Inocentes, diz que existem 3 formas de se condenar inocente e que o Brasil está cheio. O primeiro, doutora, se chama classe social e antecedentes criminais. O segundo, doutor, se chama falsa memórias e reconhecimento fotográfico de pessoas erradas, como Vossas Excelências têm encontrado e têm visto na televisão. E o terceiro ponto se chama excesso acusatório do órgão ministerial. São as 3 formas no Brasil que mais se condena e que coloca inocente para a cadeia. Temos um caso aqui, que por sinal o doutor Roberto foi, e é o advogado dele, na cidade aqui de Juazeiro, de um homem chamado Cícero, e passou 12 anos preso sem ter um único processo, doutora. Também se o doutor voltar aqui e me mostrar que o Ministério Público reconheceu o erro, como fiscal da lei que se intitula, pedindo desculpa à família do Cícero, Jogou para o judiciário. Diz que a culpa foi do juiz. eu também vou aqui e digo aqui, bato o pau no Ministério Público. Acusar é muito fácil, agora acusar sem base, aqui não. Falar de banca porque a banca está grande, sem conhecer o histórico, a história, porque tem outras pessoas aqui, estudante, estagiário, alunos de direito. Não, mostre o processo, doutor. Volte aqui na réplica e me mostre aqui os laudos e conteste. Não queira descredibilizar pessoas que são aqui, funcionários públicos e que passaram no concurso difícil. Não queira aqui se intitular e dizer que o promotor de justiça paga uma cadeira de perito também para estar aqui analisando o laudo e descredibilizando profissionais, não. É cada um no seu quadrado. Respeita aqui dizendo e mostrando que a prova técnica, essa daqui que Mongenor Bonfim fala, que essa daqui que é inconteste, que não é o que eu acho não. Ah, eu acho e tenho certeza. Quem foi a testemunha ocular que foi Alexandre, não tinha certeza. Mas o promotor de justiça, que provavelmente não conhecia nem como é o nome? Camelódromo, não, como é o nome lá? Cartódromo, talvez nunca foi lá. Ele disse que tem certeza absoluta que aquele tiro saiu daquela arma e que bateu no homem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros com o processo. Não é ler aqui e querer aqui vitimar, colocar como vítima, ou colocar ali, não, porque vamos ler aqui. Não, vamos para o processo. Tribunal do júri era para ser um debate direto, sabe? Um de um lado e outro do outro, pedindo para provar e ele provar. Mas comigo, doutor,
Não tem isso não, viu? Pode apartar quantas vezes o senhor quiser. Para mostrar a prova aqui, para que Vossas Excelências hoje tenham certeza que está votando certo. Porque o peso que Vossa Excelência tem aqui hoje é o maior peso que tem aqui dentro. Que é o peso de julgar. É o peso de julgar, doutora. A Bíblia diz que um peso com que pesar de alguém há de ser pesado. Uma forma com que julgar de alguém há de ser julgados. Se Vossas Excelências hoje vota de forma errada, Vossas Excelências estão dando o direito de alguém julgar Vossas Excelências de uma forma errada. Não existe aqui, doutora, dúvida em relação que o promotor de justiça, morreu uma pessoa. Infelizmente, é por isso que aqui é chamado de Tribunal das Lágrimas. Não tem vencedor aqui. Todas as famílias e toda a sociedade perdeu. Que houve um tiro, também não tem questionamento, porque o laudo técnico, quando diz que houve um tiro, aí sim é para incriminar, aí o perito vale. Aí o acertou. Aí agora sim, né? É para o meu excesso acusatório. Aí agora valeu. Não, esse aqui é o mercolegista melhor do Brasil, porque ele colocou. Mas quando diz que não foi da arma, quando diz que não tem como ser diretamente confrontado, aí diz que o perito não tem, pode ter errado, ou é passível de erro. Detalhe, honesto. Detalhe. Né? Já tinha outro documento médico anterior que dizia que a morte não tinha sido por projeto de arma de fogo, mas por traumatismo crânioencefálico. Aí veio o perito, refuta e diz que foi por morte real por projeto de arma de fogo. Esse tem validade, mas a minha comparação balística não tem. Ok. Aí o segundo ponto que disse aqui, laudo pericial diz que a morte foi sem zona de enxamuscamento, né? Enxamuscamento, isso mesmo, né? Mas peraí, mas não disseram que o tiro foi a queima-roupa? Não disseram que ficou e foi com crueldade? E como é agora que o perito diz que não teve a zona? E não sou eu que digo não, viu? É o livro de balística aqui, ó. Aqui, ó, doutora. Aí aqui, ó. É o livro de balística que diz como é que fica, como é a queima-roupa, como é que fica a honra, doutor. É o livro que diz. Aqui, ó, chamuscamento, certo? Como fica quando se tem um tiro, doutora. Não sou eu que digo não. Aqui não é o que eu acho, não. Aqui é o que é provado. E o provado aqui é que tem uma testemunha ocular que estava na cena e ele mesmo diz, não tem como confirmar que saiu da arma do Fabrício. E eu entendo, quando se fala aqui, ó, da psicologia do testemunho ocular, quando se fala, doutora, fala que uma pessoa em situação de risco e que participou de uma determinada situação, ele não tem as faculdades mentais ali sã para poder falar a forma que se aconteceu todos os fatos. Mas aqui, pessoa sob pressão, sobre uma situação ali temerosa. Aí não. O que ele falou que não tinha como conhecer, quando ele foi para a delegacia que não reconheceu também, através da foto, as pessoas, aí isso de nada vale. Agora, se ele chegasse aqui, mesmo mentindo, e dissesse assim, não, eu tenho certeza que foi ele, aí para o Ministério Público, ó, você via. Porque não é para condenar? Como aconteceu com o Fabrício, Né? Não é para condenar? Olha uma situação aqui que é muito clara. A questão do Gideone. Foi isso mesmo. O Gideone mentiu 4 vezes. Aí o Ministério Público perguntou aqui a ele qual era a versão verdadeira. Mas quando tem uma falinha do Gideone que faz com que a acusação, certo? Ela tenha algum pé, aí vale. Aí se chama de justiça seletiva, doutora. Justiça seletiva. Será que o promotor de justiça que dá 14 tiros, aí ele é absolvido, aí tá certo? Ou ele tá errado? Ele tá certo que é promotor de justiça? Será?
Será que é 2 pesos e 2 medidas que Vossa Excelência quer aqui para a sociedade? Doutor Para russas? Nesse caso aí eu me lembro que passou no Fantástico, o promotor alegou legítima defesa, porque o cara foi pra cima dele. E parece que deu certo, né? Deu, porque ele foi absolvido, né? Ah, foi absolvido. É. Entendi. E aí, ó, outro ponto aqui que foi falado que eu já disse, quando o promotor disse, julguem como se fosse filho de vocês, de Vossa Excelência. Não. O julgamento aqui é conforme a prova que se tem nos autos. Conforme eu disse aqui, eu quero que volte e mostre essas provas que eu estou aqui dizendo que é para incriminar o senhor Fabrício. Eu quero que volte e me mostre se o MP fez pelo menos essa pergunta, devolvendo a delegacia, o inquérito policial, perguntando, cadê a moto que falaram que estava aí na cena? Cadê a moto? Me mostre também o requerimento, doutor, para poder comprovar os fatos que o senhor quer trazer aqui para incriminar um homem sem mácula na sua trajetória policial. Um homem que está aqui hoje e que hoje já frequentou aqui vários policiais e, por sinal, alguns que aqui deporam, mostrando que esse homem, além de um homem operacional, um homem educado e um homem que respeita a sociedade. Aí quer pegar, doutora, um fato isolado na vida do homem, um fato isolado, doutor, e destruir a vida do homem. Esse homem aqui, ele está recolhido em um quartel, que tem prisão, que tem grades. Aí agora eu vou fazer mais o desafio, o 5º desafio. O Ministério Público pediu a prisão dele junto com a polícia. Agora me mostre, o doutor promotor, se ele tem um plano de recuperação do homem ou um plano disciplinar dizendo como ele tem que ser recuperado e voltar para a sociedade. Me mostre, doutor promotor. Volte na réplica e me mostre. Se o senhor não voltar para a réplica, é porque o senhor está dizendo já aos jurados que não tem as provas. Quem cala consegue. É isso que eu quero. Eu quero prova. Doutores, não pode ser o que ele acha. Não pode ser aqui por livre convicção ou por ego do Ministério Público. Tem que ser o que está provado aqui dentro dos autos. Se mostrar aqui dentro dos autos, aí as coisas mudam. Aí eu tenho aqui, ó. Foi perguntado por que não levou. Aí até essa questão. Foi perguntado por que não levou para o hospital regional. Nem essa pergunta aqui foi feita. Foi perguntado por que não levou para o hospital mais próximo. Não foi regional, não. Aí traz algumas informações que não tem a prova dentro dos autos. Eu quero prova. Doutor promotor trabalhou mostrando as provas dos autos. Aí falou mais uma vez a questão que quando atirou, tem certeza que o tiro foi para bater no Gabriel. Onde é que tem? Tem câmera, doutor? Apresente aqui, como o senhor apresentou ali o corpo da vítima. Se tem câmera, se tem alguma filmagem, apresente aqui também, para dizer em conteste aqui os senhores jurados. Não, aqui, ó, doutora. Está aqui, ó, a câmera mostrando, e o Fabrício nem sabe que tinha esse vídeo aqui, ó. Mas o cara viu ele atirando e apontando. Me mostre. Não é o que se acha não, doutor, é o que tem certeza. Processo penal não é processo penal de achômetro, não. É processo penal de prova. E o Ministério Público tem, doutor, essa autonomia. Qual foi a diligência que o Ministério Público do Estado do Ceará solicitou para que fosse feito lá no ambiente para pegar provas ou qualquer resquício que ajudasse na acusação? Cadê? Artigo 13 e artigo 16. Quando a defesa, um advogado de defesa, requer um delegado, doutor, qualquer situação para ser feito é a maior dificuldade do mundo. 90% das vezes é negado. Mas quando o promotor de justiça pede, não. Está na lei dizendo que ele pode, na hipótese, vou até ler, né? Porque aí fica parecendo às vezes que sou eu que estou falando. Artigo 13. Olha o que o artigo 13 diz aqui, ó. Aqui, processo penal. Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial. Ponto 2. Realizar diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público.
É fácil. Diligência. Veja se alguém filmou, veja quem estava presente lá, se tinha um homem da barraca. Veja lá quem disse que tem um bocado de pessoas de lado e chama para dentro do inquérito para poder falar. Então, Sandro, já que a moto está com a família da vítima, peça os dados, forneça. Exato, né? Verificar a procedência do bem. Exatamente. Mas não faz isso não, porque isso aí está nas misérias do processo penal, doutor. Vestígio do disparo. Para a moto ser periciada, né? Isso. Porque ela não é objeto de ilícito, ela não foi alvo de uma situação que envolveu um suposto crime, então ela está vinculada ao fato. Mas essa diligência o MP também não requereu. Não, ficou sabendo hoje porque o policial disse que o pai tinha levado. E o pai negou também e disse que não sabia nem de quem era a moto. Aí será que a palavra do policial que estava aqui tem fé pública? Tem. Ou também ele está mentindo? Tem nos processos de tráfico. Né? Nos processos de tráfico de droga, quando o nosso cliente diz que ele é usuário, né? Viu? Exato. Vamos lá. E aí, ó. Ele é usuário traficante. A cápsula não há certeza se foi das pistolas que foram periciadas. Aí também pode me dizer se na dúvida deve condenar ou se na dúvida tem que absolver ou deve se absolver. A lei diz que é a presunção de inocência. Não deve de forma alguma se condenar alguém, doutor, por essa questão da dúvida. Portanto, doutores, como pode provar que eles usaram... Aí outra pergunta aqui. Como é que se pode provar se eles não usaram a arma pessoal? Também não. Mongenor já diz. Mais uma dúvida que foi levantada em plenário. Se não tem certeza, Vossa Excelência, não deve ser apresentado aqui. O que tem que ser apresentado é o que está nos laudos. É bem verdade que hoje Vossa Excelência tem, sim, uma grande opção hoje aqui nesse plenário. Ah, doutor, tem muita dúvida. Ah, doutor, eu realmente não estou vendo que tem as provas. Tem duas opções hoje aqui para que Vossa Excelência faça justiça. Ou melhor, tem três opções para que Vossa Excelência faça justiça. Quando fizer a pergunta no primeiro quesito, houve a materialidade, não se tem dúvida da materialidade. Alguém morreu, infelizmente. Alguém perdeu a vida. Isso é verdade. Mas quando fizer a segunda pergunta e perguntar se a arma que ceifou a vida do Gabriel foi a munição que saiu da arma do Fabrício, Vossas Excelências entendem, não por mim, mas entendem pelo laudo técnico que tem aqui, de um profissional capacitado, dizendo que não existe a possibilidade de ter saído daquela arma do Fabrício. Está aqui. É no segundo quesito. Ele nega que atirou? Não. Ele não nega que deu um tiro. Mas aquele tiro que atingiu não foi da arma dele. E Vossas Excelências, no segundo quesito, Vossas Excelências podem entender, sim, dessa forma, e o julgamento por hoje será encerrado. Mas tem também uma outra possibilidade. Não, doutor. A gente entende que existe a possibilidade dessa bala, mesmo os peritos dizendo que não foi, existe sim uma possibilidade de ter sido da arma dele. Mas se foi da arma dele, Vossas Excelências entende, será feita uma pergunta também, se ao Fabrício atirar naquele momento, mesmo sendo em direção ao pneu, se o Fabrício, ele, por ser policial, ele atirou de forma imprudente. E se Vossas Excelências entender que mesmo ele sendo policial,
que ele mesmo sendo policial, ele atirou e existiu essa possibilidade, vocês, vossas excelências, terão hoje a autonomia de reconhecendo que ele como policial não deveria ter atirado e foi imprudente ali naquele momento. Vossas excelências vão entender e voltar que foi imprudência, e vossas excelências terão o momento oportuno de devolver esse julgamento para o juiz togado, que é o juiz que estudou, que passou no concurso, e ele vai sentenciar o Fabrício dentro do Código Penal. Vossas excelências entendendo. Não, eu entendo que aquela munição pode ter sido dele. Que aqui a defesa entende pelo laudo técnico que não foi da arma dele. No segundo quesito, Vossa Excelência já termina a votação. Mas se Vossa Excelência passa e entende, vai entender que foi por o quê? Imprudência dele. E a imprudência dele faz com que Vossa Excelência devolva o julgamento para o senhor juiz tomar a decisão do homicídio culposo e apenar o senhor Fabrício. Eu achei interessante que o doutor promotor começou a falar do homicídio culposo, e aí ele olhou e disse assim: eita, mas a pena é de 1, aí nem terminou o tempo, porque ele mesmo achou que a pena deve ser pouco. Será que a pena é pouco para quem está encarcerado ali, longe da família, 3, 4, 5 anos, 6 anos? Será que isso é pouco? Ou só é pouco no excesso acusatório? Ainda tem a opção, se quiserem, podem absolver. Sim, é o que eu vou falar agora. Né? Vamos chegar agora. Obrigado. Né? E aí tem a terceira opção. Que a terceira opção, Vossas Excelências têm uma prerrogativa hoje, que é os únicos que podem tomar uma decisão e não precisar fundamentar essa decisão. Todas as decisões que o doutor juiz de direito toma, ele precisa fundamentar. Será ainda quando chegar no terceiro quesito, se por um acaso passe desses 2 quesitos, é quando perguntar se os jurados absolvem o réu por livre convicção, por entender, por ser empático, certo? Ao momento, entender que é um defensor da sociedade, que é um policial, que é um homem que sempre prestou o seu serviço em função da sociedade. Vossas Excelências pode absolvê-lo por livre convicção, que se chama às vezes de clemência. E o que é clemência? É eu sentir no coração, certo? Que ele precisa voltar para cuidar dos filhos dele. Tem um filho de 2 anos e um filho de 6 anos. E Vossa Excelência pode voltar aqui por livre convicção, sem precisar fundamentar a decisão que está sendo tomada. Portanto, Vossa Excelência tem essas 3 opções hoje para se fazer justiça aqui. Ah, não, porque foi pego surpresa. Alguém que está brigando, alguém feito o Alexandre disse que está ali, não pega um com o outro, foi pego de surpresa? Não, não tem surpresa aqui. Ah, não, foi feito de uma forma que o réu não pôde se defender. Alguém que está brigando, isso não tem nem o que se pensar de qualquer tipo de qualificadora. Não tem, né? Foi deixado claro aqui. Tem uma questão, quando é para acusar alguém de forma contrária, aí agora se chama de dolo eventual, que é a pessoa na direção do veículo, quando bota por cima de alguém, aí o Ministério Público diz assim, não, usou o carro ou a moto como arma para matar alguém. Mas hoje, no caso de hoje, o excesso acusatório não dá para permitir dizer que quando o Gabriel botou a moto por cima do Fabrício, ele estava usando a moto como arma. Ele não diz. Ele não entende. Votem conforme a prova dos autos. Vossas Excelências hoje tem aqui 3 opções. E essas 3 opções é essa que aqui está sendo passado para Vossas Excelências. E passado não pela minha convicção. Não vote hoje pelos filhos de Fabrício. Não vote simplesmente porque achou ele chorando. Mas vote pelas provas dos autos. Se voltar aqui e mostrar que a bala que saiu, que atingiu o Gabriel, saiu da arma do Fabrício, eu volto aqui também em tréplica, ainda que vai ser aqui ainda inquirido ainda as outras pessoas, e eu peço a condenação. Agora também, Vossa Excelência, se não for provado
justiça hoje nesse lugar, justiça nessa cidade, é devolver a liberdade daquele homem. Um promotor de justiça fazendo para mim uma dedicatória, um dos maiores promotores de justiça também do Brasil, gosto de usar o livro de promotor de justiça, Dr. Dani Salles. Ele disse: Dr. Sandro Silva, um advogado criminalista, defende muito mais do que a liberdade. Ele regenera a dignidade de um ser humano. E hoje é dia de regenerar a dignidade daquele homem e voltar ele para o seio da família dele. Isso foi um promotor de justiça que disse. Tem vários promotores, né? Para a gente poder mostrar e o livro dos promotores. Eu gosto. Né? Portanto, senhores, aqui foi demonstrado. E aí, para finalizar, quanto tempo, excelência, por favor? 7 minutos. Sim, senhor. E aqui, para finalizar, a minha sustentação, mas também esperando que o nosso promotor possa voltar para que a gente volte com todo prazer na réplica. Na tréplica, né? Ele volta na réplica. Eu quero fazer aqui uma analogia com Vossas Excelências. Aqui está um tic-tac. E aí eu saí hoje de casa, ou melhor, do hotel, eu peguei esse tic-tac aqui, e ele tem mais ou menos, doutora, uns 30 tic-tac, e eu só botei, doutor, veneno em 10. Botei veneno em 10. Tem 30, tem 20 bom, e tem 10 que está com veneno. Aí eu ouso perguntar a Vossas Excelências, quem de vós teria coragem de pegar um tic-tac desse e arriscar a vida de Vossas Excelências chupando um tic-tac sabendo que pode morrer? Em sã consciência, doutor, nenhum de nós pegaria para não arriscar a própria vida. Porque na dúvida a gente não bota a nossa vida em risco. E será que na dúvida, doutora, temos que colocar a vida do ser humano e do próximo, aquele que o próprio Cristo disse que amar é o teu próximo como a ti mesmo? Será que essa dúvida que foi deixada aqui hoje tem que mandar aquele homem encarcerar ele, tirar ele ainda mais de junto da família dele, como já tirado da profissão dos sonhos? Ou será, se fosse Vossas Excelências, gostaria que fosse um julgamento justo e que com essa dúvida que Vossa Excelência não bota a própria vida em risco, não colocaria também a da outra pessoa em risco? Portanto, doutores, nenhum de nós pegaríamos aqui um tic-tac desse sabendo que poderia morrer. Do mesmo jeito, quando for perguntado a Vossas Excelências hoje, na dúvida, se deve absolver o réu. No segundo quesito, na dúvida que não saiu a munição da arma dele, que o próprio Alexandre disse que não reconhece ele, que não tem condições de dizer se foi da arma dele, e o Alexandre estava lá. Vossas Excelências possam entender também que diante dessa dúvida que foi mostrada hoje aqui em plenário, não tem como se condenar um ser humano que é o Fabrício, um homem operacional da gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará. Um homem que foi mostrado aqui, que só tem elogios dos seus superiores, e aqui também foi demonstrado. Não pode se pegar, doutor, um fato isolado da vida desse homem, doutora, e acabar com a vida dele, encarcerando ele e achando que medida de justiça é encarcerar o homem que não tem mácula na sua vida. Portanto, são com essas palavras que eu digo a Vossas Excelências que hoje faça justiça nessa casa. Muito me fez lembrar quando a esposa dele falou aqui e falou dos filhos, e ali os meus olhos encheram de lágrimas. Porque está lá em Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco, tem um menino com 3 anos de idade chamado César Braz, e tem um de 11 anos de idade chamado João Braz, que toda vez que eu viajo, e João e César já entendem, que eu digo, papai vai dar grito por justiça em mais uma parte do Brasil. Eu não posso, doutor, chegar aqui, nesse estado, e ser omisso e não dar grito de justiça baseado e mostrando os laudos periciais, mostrando os livros que tem e mostrando o processo. Mais uma vez, como o doutor Mongenor disse, não se deve condenar alguém por fato provável.
mas só se for provado. Mas, infelizmente, o excesso acusatório, ele faz com que livros feitos esse daqui, ele seja feito e que, infelizmente, envergonhe o excesso acusatório do Brasil. Porque, na dúvida, não é absolve o réu. Na dúvida, o órgão ministerial diz que é pau no réu, como foi o caso Wagner de Minas Gerais. Um inocente que foi condenado e depois de muitos anos foi que a inocência dele foi descoberta e o Ministério Público nunca se pediu uma desculpa, como tem vários casos no Brasil. Porque na dúvida não é pau no réu. Na dúvida não é mandar o réu para o inferno. Na dúvida se deve absolver o réu, como a presunção de inocência da nossa Constituição, da nossa Carta Maior, orienta cada um de vós. De forma constitucional. Porque o indúbio pro societate